Ei, gente, tudo bem? O desafio de hoje é falar sobre a relação das pandemias e desastres ambientais com o nosso novo estilo de vida. Será que vai ser assim daqui para frente? Vamos dar uma olhada. Não tem como a gente falar desse assunto sem dar uma olhada na história. Aliás, é assim em relação a tudo. Sempre que a gente precisa resolver um problema, a gente olhando um pouquinho para o passado, a gente tem melhores condições de resolver essa questão. E a nossa volta nem vai ser tão grande, não. A gente vai vir aqui, ó, em 1964. Que foi quando foi publicado o livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Ela é uma oceanógrafa queridinha nossa, do grupo de divulgação científica do Mares Oceano. E esse livro, ele falou não só da questão dos inseticidas, né, o prejuízo dos inseticidas para a saúde humana, mas também teve uma forte relação com a questão ambiental. E essa preocupação, ela foi tomando corpo devido aos vários fatores que aconteceram nessa época, inclusive a questão das bombas atômicas, até que culminou na Conferência de Estocolmo, que aconteceu aqui em 1972. Essa foi a primeira conferência que reuniu vários países para discutir a questão ambiental. E de lá para cá, foram vários os eventos e estudos para essa discussão. Eu elenquei alguns aqui, claro que tiveram outros, assim como várias conferências. Inclusive aqui no Brasil a gente teve a Rio 92, a ECO 92, e a Rio +20, que foi lá em 2012. Os documentos que eu elenquei aqui, os momentos, né, foi o Clube de Roma, que também aconteceu em 1972, a Agenda 21, a Millennium Coast Assessment, o painel sobre as mudanças climáticas, e a Agenda da ONU para alcançar o desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Interessante aqui que no Clube de Roma foi publicado um relatório que falava sobre a capacidade de suporte da Terra, os limites de desenvolvimento humano em relação à questão ambiental. E foi um relatório bastante vendido, né? Virou um livro, só que no ponto de vista científico ele foi bastante criticado. Até hoje ele é bastante criticado. Mas eu já vi algumas revisões comparando o que ele falava, né, com o que aconteceu, isso na década de 90. Então, foi um documento que alarmou a sociedade, mas que foi bastante criticado no meio científico. A Millennium Coast Assessment é interessante falar, porque foi um estudo financiado pela ONU que envolveu mais de 1.300 pesquisadores do mundo inteiro, e eles tiveram por objetivo avaliar os serviços ambientais, a questão ambiental, sob o prisma do bem-estar social humano. Então, uma resposta que esse estudo respondeu, foi uma pergunta, né, que esse estudo respondeu, foi se as próximas gerações teriam a mesma qualidade de vida que a nossa. E a resposta foi não. E mais, que a degradação ambiental ela estava acontecendo e a perda de serviços estava acontecendo, que nos próximos 50 anos a gente teria mudanças profundas na nossa forma de vida. Outra questão que é muito interessante falar é que a gente está participando hoje, a gente está vivendo a era chamada Era Antropoceno. É a era dos homens, é a era que nós estamos fazendo profundas modificações na natureza. E essa modificação é tanta que a gente está vivendo o sexto maior período de extinção em massa da história da Terra. Comparado ao que a gente está vivendo hoje, foram somente os 5 anteriores que foram provocados por questões ambientais, desastres naturais. Dentre eles, a gente tem intensas ações vulcânicas, a questão das mudanças climáticas, uma novidade, aconteceu várias vezes na Terra. E dessa vez é o nosso modo de vida. Então, vamos prestar atenção nisso daí. É importante também falar sobre a Agenda 2030, porque essa agenda, ela elenca, né, as principais metas que os países signatários se comprometeram para alcançar o status de desenvolvimento sustentável até o ano de 2030. Mas o que será que as mudanças ambientais têm a ver com a pandemia que a gente está vivendo? Nosso mestre dos magos ele já fala aqui, né? Tudo. Porque a natureza, ela fornece uma série de serviços ambientais, tanto na área da saúde, quanto na área do lazer, fornecimento de matérias-primas, nossa segurança, fornecimento de água, entre vários serviços. Um desses é a diversidade de espécies.
Consegui. A diversidade de espécies, ela tem se mostrado uma métrica, né, na área da ecologia muito importante, porque tem se visto que quanto maior a diversidade de espécies, maior é a resiliência da natureza. Quanto mais são estáveis os serviços ambientais. Então, por exemplo, se a natureza ela sofre qualquer tipo de distúrbio, qualquer tipo de modificação, seja provocado por ação do homem ou não, quanto maior a diversidade que ela tiver, mais rapidamente e mais parecido com a situação anterior àquele distúrbio, ela vai alcançar novamente. Então, ela tem a resiliência, a facilidade de sobreviver a impactos e manter seus serviços também. Além disso, a natureza ela também é reserva de cura de doenças, né? Ali ligada à questão da saúde. A gente pode ter dentro da mata protozoários, bactérias, fungos, plantas, animais, ou algum fator que está dentro deles, né, enzimas, enfim, proteínas, que podem ser cura para doenças que a gente já conhece e até mesmo daquelas que a gente nem conhece. Além do reflorestamento natural, né? A gente sabe os serviços que os morcegos, os pássaros fazem, os animais de modo geral. Os rios voadores também. A gente sabe hoje que as grandes árvores, né? Elas colaboram demais para a distribuição de água na Terra. E outros serviços. E um deles também é um banco de patógenos. Patógenos, eles são micro-organismos que podem, não quer dizer que sempre vai, podem provocar doenças. Esses patógenos, eles acontecem em equilíbrio nas populações de animais, naturalmente. Só que eles viram ameaça ao homem se entrarem em contato. Quanto maior o tempo de contato com esses animais que carregam esses patógenos dentro deles, maior é a chance da gente se contaminar e atrair novas doenças, novas pandemias, epidemias, enfim. A contaminação está relacionada principalmente com o desmatamento. Por quê? Os animais, à medida que a área de vida deles, né, o habitat dele natural, vai reduzindo, eles são mais fáceis de serem caçados e também eles saem mais da floresta para irem à cidade em busca de comida. Então, o contato, nosso contato com eles aumenta, quanto maior é o desmatamento. Só que eu trouxe aqui um estudo que elencou as principais áreas no mundo possíveis de provocar epidemias e pandemias por patógenos, né? E entre os resultados, traz aqui que a Mata Atlântica e a China são as áreas com maior risco de desenvolver pandemias provocadas por patógenos de animais selvagens, né? E essas áreas, elas são bastante ameaçadas. A Mata Atlântica, por exemplo, apesar dela ter uma grande importância ecológica, ser bastante reconhecida por isso, é conhecida como hotspot de biodiversidade, ou seja, ela tem grande quantidade de espécies diferentes numa dada área. Além disso, muitas espécies que acontecem ali só acontecem ali, em lugar nenhum mais. Então, apesar dessa importância, ela também é uma das áreas mais ameaçadas do planeta. E a China não fica atrás. Só para constar aqui, a maior parte das pandemias que surgiram nas últimas décadas foram provocadas por patógenos de animais selvagens. Mas por que tanta degradação ambiental? Já pararam para pensar nisso? Então, nosso mestre dos magos aí também responde, né? É o nosso estilo de vida. A gente tem um estilo de vida hoje que ele requer muito da natureza. Ao mesmo tempo que a gente tem filosofias, né? Um estímulo exagerado ao consumo, então a gente compra muitas coisas e essas coisas duram muito pouco tempo. A gente ainda não tem uma política de recolocar esses materiais descartados na cadeia produtiva. Então a gente está sempre tirando da natureza e está sempre produzindo lixo. Então a gente tem uma cadeia que a gente fala que é linear, contínua exploração dos recursos naturais e contínua produção de resíduos. Dos dois lados é problemático. Soma-se a isso a densidade populacional. Eu vou mostrar para vocês como que isso é importante. Então, a gente tem pessoas com estilo de vida que requer demais da natureza, realizado por muita gente ao mesmo tempo. Vamos entender um pouquinho sobre a densidade populacional? Poderia não falar isso? Talvez, mas assim, vocês vão ver por que eu insisti em colocar. Gente, o primeiro bilhão de pessoas na Terra foi alcançado em 1850. Primeiro bilhão. Isso dá aproximadamente 150 mil anos. A humanidade levou 150 mil anos para alcançar o primeiro bilhão. E o segundo bilhão? Apenas 100 anos depois.
Então, o primeiro bilhão, 150 mil anos, o segundo bilhão, 100 anos depois. É muito. Calma que tem mais. Isso, então, quer dizer que em 1950 a gente tinha 2 bilhões de pessoas. Hoje, gente, a gente está chegando a 8 bilhões de pessoas. O último bilhão de pessoas só levou 12 anos para a gente atingir. Então, está nascendo mais gente que está vivendo durante mais tempo. Nossa expectativa de vida hoje, ela é alta. Como exemplo, eu trouxe aqui um mapa do IBGE. As referências todas que eu estou usando estão no último slide, tá, gente? Aqui em 1940, aqui tem mapa do Brasil, e quanto mais escura é essa coloração, maior é a densidade populacional nessas regiões. Observe que são pouquíssimas áreas que têm a coloração mais escura, e está concentrado principalmente aqui no litoral. Quando a gente vai aqui para o mapa do ano 2000, olha só a diferença, né? A gente tem bastante pontos escuros. Para constar, né? Nesse período, gente, a população do Brasil mais que quadruplicou, mais que aumentou 4 vezes. E o estilo de vida, porque apesar de vários estudos terem alertado para a crise ambiental que a gente já está vivendo, eles falaram que isso se agravaria principalmente nos anos 2000. Dentre eles, a Millennium Conscious Assessment. Ela fala, inclusive, que nos próximos 50 anos, a partir de 2005, iam ser de profundas mudanças, lembra? E no Clube de Roma foi publicado aquele relatório, né, que falava o limite, e do ponto de vista científico isso foi muito chacoteado. Até hoje a gente tem várias frentes, né? Muitos, né, ainda são contrários, mas agora é o que a gente está vivendo, né? Para pensar. Como consequência, a gente tem aquecimento global, os constantes extremos climáticos, que são extensos períodos de seca ou de chuva, extinção em massa de espécies, pandemias, perda de biodiversidade, escassez de recursos naturais, enfim, são só apenas algumas dessas consequências. Soma-se a isso que hoje nós somos 8, praticamente, né, chegando bem pertinho, de 8 bilhões de pessoas, que exige cada vez mais da Terra. Coloquei aqui o exemplo da cidade de São Paulo. Se todo o mundo tivesse o mesmo ritmo de consumo que as pessoas que moram na cidade de São Paulo, a gente ia precisar de 2,5 planetas Terra. Isso quer dizer, a gente teria que ter 2 planetas Terra e meio. E a gente só tem 1. Mas então, quantas pessoas a Terra suporta? Eu vou mostrar para vocês no próximo slide que a maioria dos estudos indicam 8 bilhões de pessoas. Só que isso, gente, depende do estilo de vida da sociedade, isso não é quadrado. Se a gente tivesse outras formas de se relacionar, se a ciência se relacionasse mais com os tomadores de decisão, mais com o mercado, com as indústrias, com os agricultores, se tudo tivesse relacionado para propor medida de gestão eficiente, provavelmente esse número seria diferente. Aqui é o estudo, né, também feito pela ONU, e ele levantou 65 estudos que se propuseram a fazer essa análise, esse cálculo. Quantas pessoas a Terra suporta? Nota-se aqui na terceira coluna que a maioria dos estudos, 20 estudos, apontou que a Terra suporta até 8 bilhões de pessoas. A gente está chegando. É claro, né? Tiveram outros estudos bem otimistas, na verdade só um, bem otimista. Mas bastante otimistas, né? Eu acredito que de 14 bilhões adiante, para mim está sendo bem otimista. E também tiveram alguns pessimistas, né? Alguns até bem pessimistas. Seria até 2 bilhões de pessoas, assim. 6. Vamos aqui tentar os 8, porque a gente está chegando nesses 8 e a gente já está vendo essas mudanças todas que estão acontecendo aí. Então, respondendo a pergunta principal. As pandemias, elas são nosso novo estilo de vida? A resposta é sim, infelizmente. Não só as pandemias, como também os extremos climáticos, a extinção de espécies, as mudanças dos ciclos hidrológicos, os microplásticos. O coronavírus, ele não é só uma gripezinha que vai passar. Ele é só mais um forte alerta de que a nossa relação com o meio ambiente precisa mudar. E que se a gente não tomar medidas o quanto antes, maiores, mais graves serão as consequências. Por isso, o desenvolvimento sustentável não é uma ideologia, é uma necessidade. Conhecer e respeitar os limites da natureza é o nosso maior desafio para que desastres naturais não fiquem cada vez mais comuns.
naturais, né, provocados pelo homem. Então, gente, a gente precisa atender o chamado. Ciência, tomadores de decisão, sociedade, usuários dos recursos, todo mundo. A gente precisa se articular, precisa se envolver. A demanda produzida pela sociedade precisa ser analisada na ciência, identificada. As relações elas precisam ficar cada vez mais harmônicas e numa rápida informação, uma rápida troca de informação entre esses setores. Não dá mais para cada um viver na sua torre. Tem que juntar. Por quê? Quanto mais pessoas a gente tem na Terra, mais a gente precisa organizar. E a gente tem uma tendência, né, de achar que a ciência só vai chegar e falar assim para as indústrias: olha só, a capacidade de suporte da Terra é essa aqui, ou seja, você só pode extrair os recursos naturais até esse nível X. Nem sempre é assim. Tem formas, inclusive, da gente mapear todos os usuários dos recursos e trazer vantagens dessa harmonia entre todos esses usuários para todos eles. Então, é possível, sim, que a gente instale empreendimentos, desenvolva a economia, favorecendo o turismo, favorecendo a conservação de espécies. Tudo é uma questão de, está tudo interligado. Ciência é estritamente relacionada com as outras demandas. Esse é o chamado. Essas são as referências que eu utilizei. Quem quiser a apresentação, obrigada.